Em 1980, a ditadura militar tentou apagar o nome de Luiz Inácio Lula da Silva da história do Brasil. Os generais proibiram Lula de falar nas praças, fecharam os estádios e enviaram tanques do exército para calar a voz do maior líder operário do país. Eles só não imaginavam que o refúgio de Lula não seria um esconderijo clandestino, mas sim o altar de uma catedral. Essa é a história de como o homem mais vigiado do Brasil foi salvo por um bispo corajoso, e como uma amizade nascida na repressão acabou mudando não apenas o nosso país, mas a própria história do Vaticano. Abril de 1980. O ABC Paulista estava completamente parado. Mais de 100 mil operários entraram em greve cobrando comida na mesa e dignidade. Na liderança daquele movimento estava o jovem metalúrgico de barba cheia que falava a língua do povo: Lula. A resposta do Estado foi imediata. Tropas do Exército ocuparam as cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Helicópteros sobrevoavam as casas das famílias. O estado de Vila Euclides, onde os trabalhadores costumavam se reunir para decidir os rumos da greve, foi lacrado pela polícia. Nenhum lugar era seguro. Fazer uma reunião de trabalhadores era considerado crime grave. Lula sabia que em qualquer momento as algemas chegariam. Foi exatamente nesse cenário de cerco e pavor que uma porta pesada de madeira se abriu. Não era a porta de um sindicato. Era a porta da Catedral do Carmo, em Santo André. E quem estava do lado de dentro não era o militante político. Era o arcebispo Dom Cláudio Umes. Mas você deve estar se perguntando: como milhares de trabalhadores, cercados pelo exército, conseguiam entrar e sair de uma igreja sem serem presos ou metralhados? E por que o próprio Lula não foi preso ali dentro? A resposta está na inteligência e na coragem daquele bispo. A ditadura podia fechar estádios e praças públicas, mas invadir o altar da Casa de Deus com metralhadoras traria um custo político internacional que os generais simplesmente não podiam pagar. A catedral virou, na prática, o único território livre e seguro do país. Dom Cláudio usou a sabedoria. Quando o comandante da polícia militar entrou no templo e disse a ele: "O senhor está proibido de dar o microfone para esses subversivos." O bispo olhou para o oficial, virou-se para Lula e para os operários e disse: "Um microfone eu não posso dar. Subam nos bancos e gritem bem alto para todos ouvirem." Ali dentro, os operários realizavam suas assembleias com segurança. E na hora de ir embora, eles saíam em uma massa humana compacta, de milhares de pessoas, ombro a ombro. A polícia assistia do lado de fora, sem contingente nem coragem para avançar sobre aquela multidão na saída da igreja. Vendo que não conseguiriam invadir a catedral sem provocar um massacre de repercussão mundial, os agentes do regime esperaram o momento da covardia. Na madrugada do dia 19 de abril de 1980, quando Lula estava em casa dormindo com a família, a Polícia Federal cercou a residência e o levou em silêncio para os porões do DOPS, onde ele passaria 31 dias preso. A ditadura achou que tinha vencido, mas a semente da solidariedade já tinha sido plantada. Décadas se passaram. O operário preso virou presidente da República, e o bispo corajoso virou cardeal e foi chamado para morar em Roma, no coração do Vaticano. Mas a lealdade entre os dois nunca balançou. Dom Cláudio esteve ao lado de Lula nos momentos de glória e esteve ao lado dele nos momentos de mais profunda dor e solidão. E aqui está o detalhe que pouca gente conhece. Em março de 2013, o mundo assistia à eleição de um novo Papa na Capela Sistina. Ao lado do argentino Jorge Bergoglio, no momento exato em que ele foi escolhido para liderar a Igreja Católica, estava justamente ele, Dom Cláudio Umes. Quando Bergoglio aceitou a missão, Dom Cláudio o abraçou, beijou seu rosto e sussurrou uma frase que mudou o curso da igreja no mundo inteiro: "Não se esqueça dos pobres." Naquele segundo nasceu o Papa Francisco. O nome Francisco foi escolhido ali por causa daquele conselho. O mesmo olhar de compaixão que abrigou Lula e os operários perseguidos em 1980 foi o olhar que inspirou o papado mais humano da história moderna. Em 2022, o cardeal Dom Cláudio Umes sentiu que seus dias na Terra estavam chegando ao fim. Emocionado e ciente da sua partida, ele fez questão de dar um último abraço naquele menino que ele protegeu dos tanques da ditadura 4 décadas atrás. Quando Dom Cláudio partiu, Lula chorou. Não chorou apenas pelo líder religioso. Chorou pelo amigo que abriu a porta da igreja quando o resto do país tinha fechado as portas para ele. Porque governos passam, eleições vêm e vão, o poder acaba. Mas o que realmente atravessa o tempo e fica para a história é a coragem de quem estende a mão no momento de maior escuridão. A história de Lula não foi escrita apenas nos gabinetes de Brasília. Ela foi escrita nas mãos calejadas do povo, guardada sob o teto de uma catedral e abençoada pela lealdade de um homem que provou que a justiça e o amor jamais podem ser encarcerados.
quando os tanques ocuparam as ruas, quando os microfones foram silenciados, quando o país parecia pequeno demais para proteger um homem, um bispo abriu uma porta. Naquele dia, Dom Cláudio Umes talvez acreditasse que estava apenas protegendo um líder sindical. Na verdade, ele estava protegendo uma parte da democracia brasileira. Décadas depois, aquele operário pisaria na rampa do Palácio do Planalto. Aquele bispo pisaria na Capela Sistina. Os dois envelheceriam. Os dois mudariam o mundo, cada qual à sua maneira. E os dois jamais esqueceriam o dia em que uma igreja provou que o lugar mais revolucionário de um país pode ser um altar. A ditadura tinha tanques. Dom Cláudio tinha uma porta aberta. No fim, foi a porta que venceu. Cada dia que passa eu percebo que Luiz Inácio Lula da Silva é uma biblioteca inesgotável de histórias incríveis. Espero que você tenha gostado dessa. Inscreva no canal, curte, comenta, compartilha muito e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!